Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não me conhece, eu sou a Fê Gasal e nessa aula aqui de hoje eu vou contar para vocês quais são todos aqueles detalhes que me ajudaram a ter um mindset inabalável, a construir uma mentalidade que me mantivesse forte e focada na direção dos meus sonhos, objetivos, mesmo diante de todas as dificuldades e desafios que foram acontecendo no decorrer da minha jornada e que ainda acontecem. Então, se você sente que você precisa fortalecer o seu mindset ou entender mais, se você não sabe o que é mindset, assiste essa aula porque ela tá poderosa e eu gravei especialmente para vocês. Bom, deu uma louca em mim, eu sou bem doida mesmo, sou uma bela sagitariana e eu acordei inspirada essa semana e eu decidi que eu vou fazer um mês de aulas ao vivo, cada dia sobre um tema diferente, de acordo com temas que vocês mesmos pediram para mim. E tudo que eu vou compartilhar com vocês, gente, nesses próximos 30 dias, é a minha experiência de vida. É tudo o que eu faço, o que eu aplico, o que eu apliquei. Então, assim, eu não vou ficar trazendo coisas aleatórias ou suposições para vocês. É exatamente o que eu vivo na minha vida, exatamente o que eu faço, exatamente o que eu aplico, sem tirar nem pôr. Tanto que eu vou trazer muitos exemplos da minha própria vida, eu vou trazer muitos exemplos meus, eu vou falar sobre a minha própria realidade, tá? E, claro, muitos conhecimentos de coisas e cursos que eu já estudei nesses determinados temas. Vamos começar. Vocês sabem o que é mindset? O que vocês me dirão? Vai ser interativo mesmo. Eu quero saber o que vocês têm para me dizer. Alguém sabe o que é mindset? O que significa? Em português, a gente poderia dizer mentalidade. O próprio Google, ele diz que mindset é um conjunto de crenças ou de ações que a gente traz para nós, né? Então, basicamente, é tudo aquilo que a gente acredita ou está condicionado a viver e a gente aplica para nós constantemente, que é como se fosse o nosso mindset, ele se torna como se fosse a nossa verdade. Já comecem a pensar, eu vou começar já fazendo essa pergunta para vocês. Exatamente, Raquel, é a programação da nossa mente. É isso mesmo. E o mindset, ele pode ser mudado. Não quer dizer que porque você acreditou numa coisa a sua vida inteira, você precisa continuar a vida inteira fadada a acreditar naquilo e viver esse tipo de realidade. E é essa mudança de mindset que a gente escolhe fazer conscientemente que a gente pode fazer e usar ao nosso favor para nos levar aonde a gente quer. Agora, eu vou começar fazendo essa primeira pergunta para vocês. Eu tenho uma cola aqui, gente, porque olha isso aqui. Isso aqui são só as ideias que eu quero compartilhar com vocês, que eu me inspirei. Fiz isso hoje, tá? Na minha meditação de manhã. Primeira pergunta que eu vou fazer para vocês, reflitam aí comigo. Qual que é a sua filosofia de vida hoje? No que você acredita? O que você acredita ser verdade para você? Tudo é difícil? Para você conseguir uma coisa, você tem que fazer muito esforço? Ou para você, poucas pessoas têm oportunidade de ganhar dinheiro? Ou para você, tudo dá certo para os outros, menos para você? Qual é a sua filosofia de vida? Pensa aí numa coisa que você cresceu acreditando e que você continua repetindo para você todos os dias. Sua filosofia é que todo mundo é melhor. Pensem aí, qual é a sua filosofia de vida? Em tudo. Independente se te sirva ou se não te sirva, tá? Hoje vocês vão poder começar a mudar e olhar isso de uma forma diferente. Entendam que a gente é guiado pela nossa filosofia de vida. A gente é guiado, porque isso está enraizado dentro de nós. Mas a gente pode começar a construir uma nova filosofia. E é aí que a gente precisa começar a ajustar o nosso mindset, que são as nossas crenças. E assim, o nosso mindset, ele pode ser mudado. Mindset é um conjunto de crenças e verdades que você escolhe seguir. E a partir de agora, eu quero que todos vocês olhem para a vida de vocês, olhem para a sua realidade e entenda o que não está funcionando. O que você vem repetindo e não está funcionando? Porque entenda assim, se hoje na sua vida determinada área não está do jeito que você gostaria, é muito provavelmente porque você vem constantemente agindo ou acreditando em uma coisa que te mantém repetindo esses mesmos resultados para você. E tem aquela coisa que para resultados diferentes, né, a gente precisa fazer coisas diferentes. E o primeiro segredo de um mindset inabalável, assuma a responsabilidade pela sua vida. Assuma a responsabilidade pela sua vida o tempo inteiro, em qualquer que seja a situação, não importa o que você faça, assuma a responsabilidade pela sua vida o tempo inteiro. Entenda que a única pessoa que pode conquistar ou chegar onde você quer é você. E aí você vai parar de procurar culpados. Agora vem a segunda parte, que é: por que você acha
que talvez você não tenha alcançado o que você quer em determinada área. Se você está culpando o governo, a economia, o coronavírus, o seu marido, a sua filha, o fato de você ter pouco dinheiro, o fato de você ter muito dinheiro, o fato de você ter pouco tempo, o fato de você ter muito tempo. Se você está colocando culpados em qualquer coisa que não seja você vai continuar num ninho de rato. Porque não adianta, não importa qual seja a sua situação, você pode sim criar a realidade que você quiser, mas você precisa primeiro assumir essa autorresponsabilidade e parar de culpar o restante do mundo por qualquer coisa que não esteja acontecendo. Porque aí você está delegando a culpa e você está aceitando ser refém de quem quer que seja. Então, você vai escolher o que você quer acreditar agora. E eu vou começar a passar um passo a passo de vocês de coisas que eu escolhi acreditar na minha vida. Então, deixa eu dar uma breve contextualizada para vocês entenderem de mim. Eu, Fernanda, eu tinha uma crença muito forte de que eu tinha que fazer muito esforço para conseguir as coisas. E eu precisava provar o tempo inteiro, precisava ficar tentando provar, convencer, ser muito legal com as pessoas. Eu precisava fazer um esforço maior do que todo mundo para chegar onde qualquer pessoa mediana chegava. Para mim, eu precisava de esforço demais. Eu tinha uma crença de que eu não era tão boa o suficiente, de que as pessoas faziam as coisas às vezes para me agradar, né? Eu tinha uma própria dificuldade em acreditar que eu tinha todas essas capacidades. Mas eu sempre fui muito sonhadora. Eu, no fundinho lá, eu tinha uma crença de que era possível acreditar e chegar em todos os lugares que eu queria, mas eu não tinha ideia como. E eu vivia subindo e caindo, subindo e caindo. Eu tinha muitos altos e baixos emocionais, né? Para mim era muito difícil conseguir manter essa constância. E por isso eu me envolvi em relacionamentos em que eu me diminuía demais. Por isso eu me coloquei em situações onde às vezes eu fui maltratada, chefes que eram extremamente abusivos e eram grossos e me tratavam mal. Mas eu também não ficava culpando. Eu nunca culpei essas pessoas. Eu sempre trazia para mim essa responsabilidade lá, sem ter muito essa noção. Mas desde novinha, eu decidi que eu queria fazer uma vida diferente para mim. Só que eu não tinha ideia como, tá? Eu não tinha ideia como. E aí que eu comecei a me interessar por ler, e aí que aos pouquinhos eu fui me interessando por fazer cursos diferentes. Então, por exemplo, acho que, tentando lembrar que agora, um dos primeiros cursos, assim, que eu fiz que começou a mudar a minha cabeça, foi participar do Mastermind do Napoleon Hill, né? E eu acho que eu tinha 24 ou 23 anos na época, e aquilo abriu a minha mente, que era um curso que, se eu não me engano, era um mês, enfim, que é toda a filosofia do Napoleon Hill, que ele fala em vários livros dele, mas principalmente no A Lei do Triunfo. E aquilo ali começou a abrir minha mente. E aí, eu comecei a entender que muitas coisas no meu ambiente me contaminavam, muito forte. Então, por exemplo, ambiente de fofoca, ambientes negativos, ambientes pesados, coisas às vezes muito fúteis, muito banais. E aí eu comecei sozinha, na verdade não sozinha, né? Porque esse Mastermind me ajudou muito a entender que eu podia começar a criar o que eu queria. Então lá, desde novinha, eu comecei a criar umas coisas. Então, olha, comecem a pensar, entenda que isso foi uma construção. Ó, gente, faz quase 8 anos que eu comecei isso, tá? E naquela época eu tava em instabilidade profissional, tentava vários tipos de negócio, tentava várias coisas, nada dava certo, não tava dinheiro. Eu dependia de, umas economias que eu tinha, era, sofrimento, assim. Parecia que pra mim tudo era muito difícil, eu me colocava muito pra baixo por isso. Eu comecei a entender aquele negócio de que a minha situação atual não me determina. Vocês lembram? Eu sempre falo isso aqui pra você. Não importa a situação de vida que você esteja hoje, não importa. Ela não te determina e você pode mudar ela completamente. Então, como que você começa a mudar? Primeiro, assumindo a responsabilidade 100%. Segunda dica aqui, você vai parar de criar expectativa nos outros. Quando você está esperando algo do outro, você se torna refém dessa pessoa, né? Você coloca a sua vida no poder dessa pessoa. Tem uma coisa que o Tony Robbins fala, que é trade expectations for appreciation. E quando eu comecei a olhar a vida com esse olhar de trocar a expectativa por apreciação, eu comecei a valorizar várias mínimas coisas que antes eu era bem doidona. Vejam se vocês eram doidonas que nem eu, tá? E, gente, eu continuo ainda sendo nós somos humanos, tá? Quando eu vou pular agora pra quando eu tava na Austrália, tá? Eu tava aqui na Austrália, aí hoje eu moro com meu namorado. E aí eu lembro que eles lavam a louça diferente aqui, tá, gente?
Eles lavam a louça diferente, de um jeitinho bem estranho, que é meio nojento. Eu queria que meu namorado já ajudasse em casa e tal, mas eu era meio assim, puta, deu pra pensar, mas se ele for fazer, ele vai fazer mal feito, daquele jeito, lá meio por cima, enfim, né? E aí eu lembro que ele ia lavar a louça, quando ele se oferecia pra lavar a louça, eu ficava ali do lado, controlando, tipo, você não lavou tal coisa direito, você não fez tal coisa direito, você deixou sabão aqui. E ele ficava puto, falava, pô, eu tô tentando lavar a louça, você fica dando pitaco em tudo que eu faço. Aí eu ficava puta porque eu achava que, meu Deus, mas é porque ele não lava direito, enfim, virava uma bola de neve. E depois que eu comecei a colocar essa pequena frase do Tony Robbins em prática, que é troque expectativas por apreciação, a minha vida passou a ser leve. Então, assim, ele ia lavar a louça, ao invés de ficar pensando que ele tava lavando a louça errada, eu pegava e começava a pensar, caraca, olha que legal, meu namorado tá lavando a louça. Obrigada, amor, por lavar a louça, enfim, você me ajudou muito, fiquei muito feliz, não sei o que e tal. E acabou que ele começou a achar esse negócio de lavar louça super legal. E ele começou a assumir sempre o negócio de lavar louça, porque ao invés de ficar criticando, eu sempre agradecia pelo fato dele fazer. E, gente, sinceramente, essas manias do se tá perfeito, se não tá, enfim, são manias nossas. Né? Depois, tinha várias vezes que eu dava uma lavadinha ali por cima, só pra tirar aquelas gordurinhas que ele deixou e pronto. Mas eu escolhi ter paz na minha vida. E aqui vem um outro insight que pode valer para vocês. Ao invés de ficar constantemente buscando uma felicidade, eu passei a buscar por paz. Porque a paz, ela é uma coisa mais plena, ela é uma coisa muito mais estável, ela é uma coisa que é muito mais fácil de ser duradoura do que a felicidade, porque todos os dias a gente vai ter momentos de altos e baixos, dia feliz, dia triste, a gente vai ter dia que a gente acorda feliz, dorme triste, dia tem um problema, enfim, né? A gente vive uma vida que tem várias surpresas. Agora, se você busca paz na sua decisão, ao invés da felicidade, vou te dar um exemplo, tá? Vou dar um exemplo aqui que foi o primeiro que veio na minha cabeça. Tô com um problema no meu relacionamento, eu preciso de uma felicidade, preciso de uma alegria, preciso de qualquer coisa, enfim. Aí eu vou lá e escolho trair ali, porque isso vai me dar uma felicidade momentânea. Você colocou a felicidade em cima da paz. Enquanto que se você coloca a paz, não, mas eu preciso construir isso, né? Eu sei que se eu fizer uma coisa assim, depois eu não vou ter paz de espírito, depois eu não vou conseguir dormir, eu vou ficar com esse peso em mim. A mesma coisa vale para qualquer outro tipo de decisão, tá? Isso é o que veio na minha cabeça como exemplo agora. Então, eu passei a colocar a paz como uma importância maior do que a felicidade, porque a felicidade, às vezes, ela é uma coisa fantasiosa. Tá? Eu não sou feliz o tempo inteiro, a minha vida não é incrível o tempo inteiro, mas eu escolho paz, e a minha paz, ela vem da minha própria consciência. Quanto mais eu cuido de mim, mais eu consigo ter paz. Quanto mais eu sei que eu tô fazendo o melhor que eu posso ali, me entregando da melhor forma nesse sentido, mais a paz vem, e mais eu consigo sentir felicidade. O que a gente tem que acreditar também para ter um mindset inabalável? Que a gente está em constante progresso, e que tudo que a gente quer, a gente pode aprender. Que a situação atual ela não nos determina e a gente pode constantemente progredir. Então, se hoje você sente que você não está progredindo na sua vida, que você não está fazendo um progresso que seja mínimo, gente, é mínimo. E aí vem do quê? Do reconhecimento das pequenas coisas, tá? E aí entra uma outra coisa que me ajudou a construir um mindset forte, que é a questão da gratidão, mas eu vou até usar a gratidão aqui de uma outra forma, com uma outra perspectiva, que é a questão do reconhecimento. Quando eu passei a reconhecer as pequenas coisas que eu fazia, eu comecei a notar que eu estava neste progresso, por mais que a minha vida ainda não estivesse a minha vida ideal. Qual é uma outra coisa que a gente precisa fazer? Então, a partir do momento que você assumir essa autorresponsabilidade por você, pela sua vida, você precisa tomar uma decisão muito forte do que você quer e do que você está disposta a fazer daqui para frente. E essa decisão vem através do quê? Da clareza. Então, digamos assim, você vai me dizer, Fê, eu ainda não tenho clareza do que eu quero pra mim, eu não tenho clareza de onde eu quero chegar. Mas comece a imaginar um cenário de um lugar que você gostaria de chegar, de algo que você gostaria de realizar. Eu, Fê, faço meus vision boards. Na época que eu decidi tomar decisões, eu não tinha um vision board. Eu comecei a fazer uma pequena lista, né, de coisas que eu queria realizar na minha vida e tomar decisões que me levassem até lá. Assim que eu cheguei aqui na Austrália, o meu inglês ele era muito ruim, tá? Ele era bem fraquinho, assim, eu sabia falar coisas para sobreviver. E eu não vim para fazer curso de inglês, eu fui direto no curso de business, porque eu achei que meu inglês seria o suficiente, eu achava que tudo ia dar certo, que logo eu ia, sei lá, conseguir um emprego numa empresa, tal, enfim. E aí a realidade aqui não era bem assim. E aí eu decidi
que eu precisava aprender inglês rápido. Eu decidi que eu ia fazer coisas diferentes do que todo mundo que eu tava conhecendo. Então, logo que eu cheguei, eu conheci alguns brasileiros, tinha várias pessoas que me falavam, olha, você vai levar muito tempo para aprender inglês, você precisa fazer aula de inglês, mas eu não ia poder fazer aula de inglês. Primeiro porque eu não queria, segundo porque eu já estava na aula de business. E aí eu peguei e decidi tomar uma decisão drástica, tá? E, gente, tá tudo certo tomar decisões drásticas na nossa vida. A minha decisão drástica foi a seguinte: eu decidi que desde que eu cheguei aqui na Austrália, as pessoas que me conhecem quando eu cheguei vão saber disso, a Bru, que morava comigo, ela sabe disso, eu decidi que eu não escutaria mais músicas em português, eu não iria mais ler em português, tipo, ler livro, ler revista, ler matéria, nada. Eu decidi que eu ia começar a escutar podcasts ou vídeos, tudo em inglês, mesmo que eu não entendesse, porque eu precisava me familiarizar, que tudo seria em inglês, com legenda em inglês. E eu decidi que eu não ia me envolver com brasileiros, tá? Eu não ia ficar saindo com brasileiros, eu não ia ficar fazendo amizade com brasileiros, nada contra, gente, mas eu precisava me imergir na cultura. Então tem muitas pessoas que vão morar em outro país e aí chega aqui e vive como se estivesse no Brasil, conhece um monte de brasileiro, tá sempre andando com brasileiro, tá falando português o tempo inteiro. Eu mal falava com as minhas amigas pelo WhatsApp em português porque eu tinha medo que aquilo contaminasse e eu ainda continuasse me confundindo. Então eu decidi me imergir na cultura 100%, com tudo que eu pudesse. E eu fui drástica. Eu tomei uma decisão difícil. E não foi fácil, gente, porque eu não entendi. Imagina você só ouvir uma coisa que você não entende quase 100% do tempo. Mas foi assim que eu consegui aprender o inglês de uma forma muito mais rápida, porque eu era obrigada a aprender o inglês. Eu era obrigada porque eu escolhi isso. E eu fui drástica, eu fiz isso por aproximadamente 2 anos, meus 2 primeiros anos na Austrália, era isso que eu fazia. Eu quase não tinha amigos brasileiros, a maior parte dos meus amigos eles eram australianos ou de outros países, eu trabalhava muito e no trabalho eu só falava inglês, então eu fui trabalhar em lugares onde eu tinha que ficar falando só inglês também, e qualquer tempo livre que eu tinha, o que eu fazia, eu estava ouvindo inglês, tipo, gente, era osmose, eu era obrigada a entender aquele bendito daquele negócio. E isso me ajudou a desenvolver também o quê? Aí pegando o sotaque, certo? Um sotaque melhor de fazer inglês, eu ainda tenho sotaque, né, de brasileira, é muito difícil perder esse sotaque, e eu, porque agora voltei a falar muito em português, né, faz 1 ano mais ou menos que eu voltei a falar português o tempo inteiro, agora eu falo aqui em português, né, mas no começo, quando eu comecei as redes sociais aqui, eu ia fazendo inglês e português, eu falava em inglês e escrevia em português. Então, eu tomei essa decisão ardente, essa decisão forte em direção do que eu queria. Eu escolhi pagar o preço. Várias pessoas falavam pra mim, você tá sendo drástica demais, você tá sendo extremista demais, enfim. Eu trabalhava de garçonete, tá? Depois eu trabalhei de bartender. Aí depois eu trabalhei fazendo visual merchandising e venda em lojas. Depois eu trabalhei cuidando de cachorro. Depois eu trabalhei fazendo, como que fala? Mystery Shopper, que você vai e faz, finge que você é um cliente, né? E faz uma avaliação de um produto ou de um serviço para empresas. Então foi mais ou menos isso que eu trabalhei em todo esse tempo. E fiz também estágio de graça na InStyle Magazine. Trabalhei numa revista de moda também de graça. Então, a minha vida, eu imergi a minha vida aqui. Eu não tinha opção. Eu me imaginei, eu criei esse mindset, entendeu? Eu criei esse mindset de que a minha vida aqui, essa é a minha decisão, fazer o melhor que eu puder. E, gente, era difícil, não era fácil, mas hoje eu falo graças a Deus. E eu aprendi que tudo que eu quero na minha vida, eu preciso entrar a fundo, eu preciso tomar uma decisão, eu não posso ficar em cima do muro, eu não posso querer falar inglês e querer ficar falando português o tempo inteiro. Eu aprendi a entrar de cabeça e assumir os preços que precisam ser pagos, né? Então, por exemplo, algumas pessoas às vezes falam, Fê, você trabalha demais, você dorme pouco, mas esse é um preço que eu estou feliz em pagar. Eu não fico reclamando, eu não fico me queixando, eu não chego depois porque eu dormi pouco e venho aqui e fico me lamentando pra vocês, porque, nossa, gente, tô muito cansada, eu tô não sei o quê. Eu não fico, porque a decisão foi minha, a responsabilidade é minha e eu estou feliz. Eu coloquei um tempo de pagar esse preço e eu estou feliz. As pessoas que crescem, conquistam grandes coisas, elas aceitam pagar esses preços. Elas saem do papel de vítima, assumem a responsabilidade pela sua vida e vão. Tomem, assumam a decisão pelo que vocês querem e sigam em frente, né? Porque quando você faz essa escolha,
você escolheu, você tá decidido. Você tem um desejo ardente de alguma coisa, então, por exemplo, o meu desejo era falar inglês. Era o meu desejo ardente. E aí eu vi quais eram todas as possibilidades que eu podia fazer. E eu peguei todas as possibilidades. E aí no meu celular eu tinha a lista de todos os vocabulários novos que eu aprendi, enfim. E aí agora, voltando para aquilo que eu estava falando antes, foi o seguinte, gente. Quando eu comecei e eu por muito tempo não reconhecia que essa evolução estava acontecendo em mim, tá? Porque eu ficava o tempo inteiro me comparando com quem já falava inglês muito melhor do que eu, porque eu vivia com australianos, eu vivia com pessoas que falavam inglês normal e, obviamente, eu me comparava com eles. E eu comecei a sentir constantemente essa culpa por ainda não estar falando inglês dessa forma. E aí foi que eu aprendi a questão do reconhecimento, do autorreconhecimento, que a gente pode pensar aqui como a gratidão, enfim, que era, eu comecei a escrever todos os dias o que eu tinha aprendido ou vivido de diferente naquele dia. Porque às vezes a gente está fazendo progresso, mas como a gente não contabiliza ele, a gente não percebe, porque o progresso ele começa a fazer parte intrínseca de nós, né? A gente vai aprendendo, vai evoluindo, e às vezes a gente não se dá conta. Nossa, eu estava aqui e agora eu tô aqui. Às vezes a gente não se dá conta disso. E aí eu comecei a escrever, né, todos os dias, ou de manhã e à noite, o que eu tinha aprendido. Então, nossa, hoje eu aprendi tal palavra, hoje eu recebi um elogio de um cliente lá no trabalho, hoje eu assisti 2 vídeos no YouTube em inglês completos sobre desenvolvimento pessoal, enfim, tal, sobre todos esses, sobre qualquer coisa que eu aprendesse, né? Inclusive, o que eu decidi também era o tema do que eu ia alimentar a minha mente. Que aqui vem mais um detalhe que do mindset impecável. Mindset, qual é o nome da nossa masterclass? O mindset inabalável. Então, o que acontece? Eu decidi o que eu ia alimentar a nossa mente. Porque assim, anotem essa parte. O nosso cérebro, ele acredita em tudo que a gente diz pra gente o tempo inteiro, em todas as palavras que a gente diz pra nós o tempo inteiro, e tudo que a gente vê ou imagina, tá? Então, o nosso cérebro, ele acredita em imagens constantes e palavras que a gente repete pra nós. E eu entendi, quando eu aprendi isso, foi até num curso de hipnose que eu fiz, de hipnoterapia com a Marissa Peer, que é uma britânica muito, muito famosa. Ela é hipnoterapeuta de família real, de CEOs, de pessoas, de atletas, enfim. E ela fala isso, você tem que enganar o seu cérebro, você tem que saber usar o seu cérebro ao seu favor. Se você sabe que o seu cérebro acredita em tudo que você diz o tempo inteiro e tudo que você imagina o tempo inteiro, você precisa começar a mudar suas palavras para coisas que te servem. Porque o mesmo trabalho que você tem de dizer, meu Deus, só de olhar para esse hambúrguer, eu já engordei 1 quilo, não sei o quê, eu já senti que já nasceu uma celulite, sei lá, essas coisas doidas que a gente faz, você pode pensar, não, se eu comer isso, o meu corpo, ele tem um metabolismo tão incrível, que eu sei que mesmo essa pizza que eu comi hoje, não vai ter problema, o meu corpo vai queimar super rápido. Por que ela fala isso? Que é o mesmo trabalho, a gente ficar falando as duas. Mas lembra da paz? Um traz mais paz, outro traz menos, né? E a gente tem esse poder. E eu entendi que se o meu cérebro, ele acredita em tudo que eu digo para ele o tempo inteiro, e tudo que eu vejo ou imagino, eu começo a falar, ok, então eu vou trazer pra minha mente só coisa que me serve. E foi aí que eu, por exemplo, parei de ouvir música deprê, música, sei lá, aquelas que falam de sofrência, não sei o quê. Gente, não escuto. Eu parei de escutar, sei lá, Adele. Eu parei de escutar, vários sertanejos e pagodes várias coisas. Porque eu falei também, eu quero construir um mindset muito forte. E aí, eu começava a ouvir o tempo inteiro aulas de pessoas que eu admirava. Era o tempo inteiro. Era só isso que eu fazia. Eu queria só alimentar a minha mente com várias coisas que ela não estava acostumada a ver e a ouvir. Então, era isso que eu fazia, o meu tempo livre. E aí, eu fazia isso o tempo inteiro. Eu tava tomando banho, eu deixava tocando um negócio lá que ia me ensinar tal coisa. Eu tava lavando louça. Eu comecei a virar obcecada em me desenvolver. E por que eu fiquei obcecada nisso? Porque eu comecei a notar que eu comecei a me transformar em coisas mínimas que antes eu não valorizava. E sobre as imagens, por exemplo, por isso que eu falo muito sobre o Vision Board. O Vision Board é a minha parte, deixa eu virar aqui vocês no YouTube, é a minha imaginação do meu futuro, da minha vida. Eu preciso tornar familiar na minha mente tudo aquilo que não é familiar ainda.
Então, por exemplo, se ontem eu estava até falando com uma cliente sobre isso. Ela estava comentando que ela é muito tímida, que ela tem dificuldade de falar em público e tudo mais, né? De se expressar para as pessoas. Eu falei, é que você tá condicionada a isso, né? E uma coisa, primeiro que você não é tímida. Você está tímida nessa situação, porque ela não é tímida o tempo inteiro. Quando ela tá com a família dela, ela não é tímida. Quando ela está com os amigos dela, ela não é tímida. São em situações novas, né? Ou diferentes que ela fica tímida. E eu, gente, era muito envergonhada. Eu não falava assim. Você acha que antes ia fazer uma live, uma aula ao vivo, assim, sem nada, preparado e tal? Jamais! Eu morria de medo de me expor. Eu, inclusive, era super reservada. Eu abri o meu Instagram, acho que faz 2 anos, 1 ano e meio que eu abri o Instagram. Antes era tudo privado, eu não ficava falando, expressando minha opinião para as pessoas, falando, enfim, eu não fazia isso. Mas eu comecei a criar a minha realidade. Quando eu aprendi que o que eu digo para mim e o que eu mostro na minha mente é o que cria a minha nova realidade, o que eu comecei a fazer? Olha só, meu novo Vision Board. Esse eu vou mostrar rapidinho, porque é só quem vai estar na aula de Vision Board que vai saber disso. Mas olha aqui a quantidade de imagens que eu tenho aqui, ó, falando em público. O pessoal do YouTube consegue ver. Falando em público aqui, falando em público aqui, falando em público aqui, aqui. Onde mais tem falando em público? Eu comecei a contar pra mim que eu falo em público, que eu consigo falar com qualquer pessoa, que eu sei me expressar. E eu comecei a me imaginar. Então, por exemplo, quando eu comecei a fazer lives aqui, quando eu comecei a falar no Instagram, quando eu comecei a dar workshops, gente, eu ia tremendo dar workshop, tremendo, me dava vontade de vomitar, me dava dor de barriga, me dava tudo. Eu ficava desesperada, assim. Mas eu começava, gente, eu tenho certeza que eu vou chegar lá, eu vou saber exatamente o que falar, eu vou falar a coisa certa, eu vou conseguir engajar com as pessoas, eu vou conseguir me relacionar, eu tenho certeza que vai fluir. E eu já começava a alimentar a minha mente contando que ia ser um sucesso, de qualquer jeito. E que se eu não soubesse qualquer coisa, eu falei, gente, desculpa, eu não tenho certeza dessa resposta, eu vou buscar e depois eu trago para você. Eu comecei a me condicionar e ensinar o meu cérebro o que eu queria, o que eu precisava. Porque se eu tenho um objetivo, né, que daí é o sonho maior, que quem assistir a aula do Vision Board vai aprender isso, quando você tem um objetivo maior, um sonho, você entende que você precisa evoluir em determinadas áreas. Para eu chegar onde eu quero, para eu realizar o que eu quero, eu preciso, é essencial que eu saiba conversar com as pessoas, que eu saiba me relacionar, que eu saiba dar uma aula, que eu saiba ajudar, contribuir, enfim. Eu entendi que um outro desafio que eu precisava cumprir para chegar onde eu quero era começar a me relacionar. E aí eu comecei a usar minha mente a meu favor, me imaginando falando bem, me imaginando, né, conseguindo interagir com as pessoas, tendo a resposta quando me perguntassem. Uma prova viva disso é o Fê Me Ajuda. Antes do primeiro Fê Me Ajuda, eu tava, gente do céu, imagina se me perguntam alguma coisa, enfim, né, como que eu vou fazer? Eu tava um pouco ansiosa, porque eu me exponho na frente de várias pessoas e aceito que me façam uma pergunta pública e eu me coloco à disposição para direcionar, ajudar e contribuir. Mas todas as vezes que eu faço eu me imagino tendo a clareza na hora, conseguindo pensar com clareza, trazer a resposta que faça mais sentido para aquela pessoa, contribuir. E aí eu me coloco no quê? Eu me coloco a serviço e à disposição. O que a gente faz, então? Eu vou dar um exemplo, então, voltando para a minha história lá. Eu decidi que meu objetivo era falar inglês o mais rápido que eu pudesse. E ao invés de eu ficar pensando, meu Deus, eu nunca vou falar inglês fluente, como que eu vou falar inglês fluente? Porque olha tudo que eu preciso aprender, meu Deus, olha a quantidade de vocabulário que tem, olha, tipo, o que é falar todas as palavras e se comunicar e formar uma frase. Você tem que olhar para o seu objetivo, mas você age no próximo pequeno passo. E foi isso. Qual era o próximo pequeno passo que eu podia fazer? Vou parar de escutar músicas em português. Eu vou parar não, eu gosto de começar, né? A gente vai falar. Eu vou começar a escutar só músicas em inglês. Eu vou começar a escutar só áudios em inglês. Eu vou começar a falar e criar amizades com pessoas que falam inglês. Então, esse era o próximo pequeno passo que eu podia fazer. E não falar o inglês fluente. O inglês fluente era um sonho muito grande, muito distante da minha vida.
Mas começar a escutar músicas em inglês era possível, né? Para escutar música em inglês, eu não preciso nem saber falar inglês. Mas eu posso começar a criar, né? Ajudar a acostumar o meu ouvido a ouvir o inglês, a ouvir as palavras. E aí depois eu comecei a ouvir a música com a tradução da música. Com a tradução não, com a letra da música, né? E aí eu ia aprendendo as palavras, e a entonação e o sotaque delas, né? De cada uma, assim. Então, você tem um grande objetivo, mas você foca o que agora? No próximo pequeno passo, que você pode fazer agora. Eu quero emagrecer, eu quero perder 50 quilos, eu quero perder 30, 25, 1 quilo. Ok, é o sonho grande. Qual é o próximo pequeno passo que você pode fazer? Hoje eu vou fazer 10 minutos de caminhada assim que eu acordar. É o próximo pequeno passo, não é o fazer 1 hora de HIIT sem parar suando para queimar 1000 calorias. É o próximo pequenininho passo, tá bom? Então vamos lá, continuando. Tudo pode ser aprendido, tudo, qualquer coisa que você não saiba. Eu não sabia falar em público. Eu comecei a aprender, eu comecei a ler, estudar sobre isso. Eu não tinha um mindset forte. Eu comecei a ler, estudar, aprender sobre isso com pessoas que tinham isso já, que já eram referências nisso. Aí depois decidi fazer o melhor que eu puder com o que eu tenho hoje. O que eu tenho hoje, na situação que eu estou hoje, que eu não tenha nada, qual é o melhor que eu posso fazer? Que eu não tenha quase nada. Que o que eu tenha é só isso. Imagine você na sua situação. Qual é o melhor que você pode fazer com o que você tem? Só pensa nisso. Que isso te tira todas as outras possibilidades. É o que você pode fazer nessa tua situação de agora. Segundo, estar em constante progresso e crescimento. A única coisa que eu foco é estar em constante progresso e crescimento. Não é estar certa, não é ganhar, não é só estar em progresso e crescimento. E eu, inclusive, aprendi a lidar com falhas, derrotas e perdas assim, que eu, inclusive, lido muito bem com falhas, perdas e derrotas. Porque, para mim, elas são aprendizado. Eu sempre penso, caraca, não, o que eu aprendi com isso agora, então quer dizer, eu tô mais perto de onde eu quero chegar. Eu até criei essa coisa meio fantasiosa, positiva na minha cabeça, porque eu sei que é um mindset muito forte. Eu sei que mesmo se eu falhar agora, se eu errar, isso não vai me determinar. A gente não está fadado, a gente não está aqui para ser perfeito e acertar o tempo inteiro. Gratidão, reconheço os aprendizados e as pequenas conquistas. Fome de aprendizado, que eu comentei com vocês. Tenha fome de aprender, tenha fome de ser melhor, tenha fome em ocupar a sua mente, o seu tempo com coisas que te elevam, que te fazem bem, que te fazem ser melhor. As palavras que você usa. Então vamos para a próxima parte desse mindset inabalável. Eu fiz um detox nas minhas palavras, assim, um detox muito forte. Por exemplo, que palavras você usa para se descrever? Eu sou idiota, eu sou burra, eu sou gorda, isso aqui é muito caro, isso aqui é um absurdo, isso aqui arruinou a minha vida. Que palavras você tem usado? Eu mudei, gente. Hoje eu não falo, por exemplo, arruinar, desastre, isso é impossível. Nossa, que é muito difícil, praticamente impossível vocês me ouvirem falando essas palavras hoje. Eu, inclusive, não falo mais que determinada coisa é cara. Não falo, porque caro é relativo à sua realidade. Para alguma outra pessoa, isso não vai ser caro. E eu passei a mudar para valor. Qual é o valor que isso tem para mim? Qual é o valor que isso tem para mim? O quanto isso representa para mim? Talvez hoje, nesse momento, não seja uma prioridade para mim. E aí, ok. Agora, por exemplo, uma coisa que eu, inclusive, acho muito desrespeitosa, depois que eu comecei a criar esse mindset, eu nunca mais falei isso para ninguém. Por exemplo, nossa, esse teu curso é muito caro. Nossa, tal roupa é muito cara. Nossa, essa viagem é muito cara. Eu não falo essas coisas. Não falo. Primeiro que eu não tenho coragem de falar para um profissional, para alguém, nossa, esse teu curso é muito caro. Quem sou eu para colocar valor num conhecimento? Talvez não tenha tanto valor para mim, mas para uma outra pessoa isso pode ter muito valor, né? E eu gosto, inclusive, de reconhecer as pessoas que criam essas coisas do nada, né? E conhecimento que é uma coisa não palpável e que é baseada e mensurada em valor. Então, cuidado, porque, por exemplo, eu imagino que você se sinta ofendido também quando alguém vem e fala de um produto para quem trabalha com arte. Nossa, esse seu quadro é muito caro, é uma tela com uma tinta aí jogada. Como que você vai colocar o preço numa arte? Para aquela pessoa que criou, ela sabe a inspiração que ela teve que buscar, o conhecimento, o tudo.
né? Inclusive a dor, tem gente que cria arte através da dor, enfim, quem somos nós para julgar se aquilo é caro ou barato, enfim. Eu coloco valor, tá? Então, eu falo valor, né? Eu não uso mais caro. Inclusive porque eu comecei a criar um mindset de abundância, né? Quanto mais eu fico repetindo, tá coisa cara, é caro, você tá contando pra você que você não merece ter, que você não pode, porque é caro pra você, entendeu? Tipo, não é pra você. E eu comecei a criar esse mindset de abundância, né? Talvez, eu não posso, né? Nesse momento eu não posso, mas eu vou, muito em breve. Eu tenho certeza que logo eu vou estar fazendo. E eu comecei a trazer, inclusive, as coisas que eu acho caras, né? Que são inacessíveis para mim no momento atual. Eu já me condiciono com uma certeza de que em breve eu vou estar fazendo aquilo, mesmo que hoje não pareça possível. E foi assim que eu comecei a fazer várias coisas que eu não imaginava que eu ia fazer, vários tratamentos, cursos, mentores, coaches, enfim. E todo o dinheiro que entrava para mim, todo o dinheiro, sem exceção, eu só investia em conhecimento. E aí eu comecei a fazer curso com as pessoas que eu mais admirava, que eu mais era fã. Eu comecei, tipo, a minha vida e assim, tudo que você investe, aquele valor que você investiu em algo, o valor volta para você. Porque você passa a se valorizar demais, demais. Eu lembro quando eu comprei o curso o evento do Tony Robbins aqui no Brasil, eu era garçonete na época, né, gente? Imagina, eu pagava escola, pagava meu visto, pagava tanta coisa, e para poder ir no evento do Tony Robbins era $1.000. Gente, eu decidi, eu não quero nem saber, $1.000 pra mim não era caro, eu não pensei que era caro, falei, é isso que eu quero, tem muito valor pra mim, eu vou dar um jeito. E eu fiquei, gente, eu trabalhava, eu trabalhei sem folga, se eu não me engano, acho que foram uns 3 meses ou 2 meses sem folga, de segunda a segunda no café. Eu não pegava nem break, pra vocês verem o nível, eu não queria nem break, porque aquela meia hora eu falava, não, eu prefiro trabalhar, porque a meia hora paga. Né? Eu preferia trabalhar e continuar. E eu ia. E eu criei um mindset de força. Eu tinha certeza que eu ia dar conta de ficar trabalhando, enfim. É o que eu escolhi acreditar. Eu escolhi acreditar só em coisas que me servem. Eu escolhi acreditar em coisas que me elevam. Tudo que me puxa para baixo, eu começava a tirar da minha zona de crenças. Então, as palavras que eu uso: preço, caro, difícil, impossível. Eu não fico falando tal coisa difícil. Eu falo, é desafiador. Mas vamos lá. É desafiador, mas vamos lá. Não é difícil, não é impossível, não é, entendeu? Eu eliminei essas palavras todas desempoderadoras aqui. Crie valor em tudo que você faz. Gente, pega essa. Cria valor em tudo que você faz na sua vida. Por exemplo, quando eu atendo as minhas clientes, ou quando eu faço um Fê Me Ajuda, quando eu tô aqui nessa aula aqui com vocês, o meu único objetivo é criar valor. Eu não tô cobrando ninguém, mas se eu tivesse numa mentoria, né, que eu cobro um valor pra pessoa fazer uma mentoria comigo, se eu estivesse dando meu curso que eu cobro um valor, enfim, meu único objetivo constantemente é criar valor em tudo que eu faço. E tudo que eu faço, eu penso, qual é o cuidadinho que eu posso fazer para dar um pouquinho mais de valor, para deixar a minha marca aqui? Qual é? E eu comecei a me condicionar e ser uma pessoa que gosta de deixar valor por onde passa. Com quem que eu aprendi isso? Eu sei que isso tá na Bíblia, mas eu já vi, enfim, várias pessoas que eu inspiro muito falando, escolha ser luz por onde você passa. Já tem tanta gente falando de notícia ruim, contando fofoca, fazendo outras coisas. Eu não quero ser mais uma. Eu escolhi ser uma pessoa que eu quero deixar um pouco de luz, um pouco de paz, alegria, autoestima, valores, coisas positivas por onde eu passar. Eu escolhi ser luz por onde eu estiver. Então, escolha ser luz por onde você passar. Né? E assim, entenda que a gente tem o poder, a gente é muito poderoso, todos nós, a gente tem o poder de deixar a vida ou o dia de alguém melhor ou pior. Seja dando bom dia lá pro porteiro, seja dizendo muito obrigada, seja olhando para alguém no olho sorrindo. Gente, várias vezes, assim, eu ando no parque e eu sorrio para as pessoas, eu sou estranha. Eu sorrio para as pessoas, sempre dou um sorrisinho, tipo, bom dia, tal, não sei o quê. Eu faço isso o tempo inteiro. Por quê? Sei lá, porque não importa se a pessoa quer sorrir de volta ou não quer, eu escolhi isso. Se alguém fica mais feliz com isso, maravilhoso. Então, entende quando você traz a responsabilidade por você e você para de esperar do outro, eu não espero um bom dia de volta. Eu não espero um sorriso de volta, eu faço porque eu quero, eu tô aqui espalhando se eu tenho dente aqui, sei lá, eu vou sorrir. Então, tá nos pequenos detalhes isso. E é uma coisa que se torna você onde quer que você vá. Né? Tem uma outra coisa que eu gosto muito, eu adoro saber o nome das pessoas. Qualquer pessoa que eu fale, eu preciso saber qual que é o teu nome. E eu adoro chamar a pessoa pelo nome, porque é um carinho muito especial, né? Na parte de comunicação, a gente aprende que o nome é a palavra preferida de qualquer pessoa, tá? É a palavra que o nosso cérebro mais gosta de ouvir.
é o nosso nome. Então, quando você conversa com alguém, independente de quem quer que seja o garçom, seja o padeiro, o vizinho, seja o seu porteiro, pergunta o nome, chama a pessoa pelo nome todo dia, escuta, né? São detalhes que ajudam você a se tornar uma pessoa inesquecível. São detalhes que ajudam, não, vamos voltar para o mindset, né? Mas, inclusive, você criar esse mindset de autorresponsabilidade. Eu quero ser melhor, eu não preciso que o outro seja melhor para mim. Mas se eu estiver sendo melhor, tá tudo certo. Não faça esperando algo em troca. Faça, pois você se importa com tudo que faz. E é isso, eu me importo com tudo que eu faço. Se importe com tudo que você faz. E não espere em troca. Não dê ou faça algo a alguém esperando algo em troca. Porque aí você não está fazendo de uma forma genuína, né? Você está barganhando algo. Qual é a sua intenção? Olhe sempre qual é a sua intenção por trás das coisas. Porque muitas vezes a gente vai errar. Muitas vezes, tipo várias vezes. Talvez a gente erre todos os dias. Mas qual que é a tua intenção enquanto você errou? Porque muitas vezes a gente erra, porque a nossa intenção já não era das melhores, mesmo errando, desculpa, mas às vezes a gente erra na melhor das intenções, né? Às vezes a gente quer ajudar alguém, aí a gente extrapola, passou da linha, enfim, né? Foi além, enfim. Qual é a sua intenção o tempo inteiro? Então eu sempre faço essa calibragem comigo. Qual é a minha intenção? Qual é a minha intenção com esse novo curso que eu quero lançar? Qual é a minha intenção, assim, genuína? O que eu quero passar? Qual é essa minha intenção? Eu coloco isso, a intenção, eu coloco em todos os meus projetos. E olha, gente, o meu negócio, ele só começou mesmo quando eu comecei a colocar uma intenção clara, assim, em absolutamente tudo que eu fazia. Qual é a minha intenção em começar a atender clientes individuais? Qual é a minha intenção em ir dar esse workshop? Qual é a minha intenção? E eu comecei a tirar o peso de mim. Por que a gente sofre muitas vezes? Porque a gente coloca toda a responsabilidade em nós, no sentido de, será que eu tô falando bem? Será que eu tô bonita? Será que eu tô certinha? Será que eu vou gaguejar? Será que eu vou falar fora de ordem? Olha quantas coisas eu não falei fora de ordem aqui. Mas a minha intenção não é eu estar impecável. A minha intenção é que se eu compartilhar aqui uma coisa que possa ajudar vocês, valeu. A minha intenção, ela é a melhor possível com essas aulas. Então, qual é a sua intenção nas coisas que você faz? Pense sempre, reflita sobre a sua real intenção. E a mesma coisa, pense na intenção dos outros. Às vezes, alguém te machuca, ou às vezes alguém é meio grosso com você, às vezes acontece alguma coisa, mas qual era a intenção da pessoa? Será que a intenção dela era realmente alfinetar dessa forma? Ou ela acabou errando, mas com uma intenção positiva de talvez acertar com você? Eu vejo muita discórdia, muitas brigas e muitos desentendimentos, porque tá cada um pensando em si. E esqueceram de pensar que, na verdade, em tentar ser alguém melhor para você, a pessoa errou, ela não leu o seu pensamento, não fez exatamente o que você esperava. Qual era a intenção? Então, eu sempre uso a intenção, um dos meus fatores de julgamento é a intenção, tá? Já que eu falei a palavra julgamento, quem é você? Quem sou eu para julgar os outros? Quem sou eu? Eu sou a pessoa que mais erra, que peca, que sabe que faz coisas erradas, às vezes com a intenção positiva, mas fiz. Quem é você? Quem sou eu para julgar uma outra pessoa? E quem sou eu para, além de julgar, compartilhar esse julgamento publicamente? Ou enfatizar, ou ir lá e tacar pedra em alguém? Quem sou eu? Se o que você tem para dizer não agrega, se você não veio com um julgamento e uma solução e alguma coisa que possa contribuir, você guarda para você. Qual é o grande sentido de você ficar jogando palavras ao vento, ao ar, que não agregam, que não contribuem para nada, tá? Então, assim, julgamento. Eu não participo de fofocas, vocês podem perguntar para as minhas amigas, eu praticamente nunca vou chegar e falar, tipo, nossa, vocês viram o que tal pessoa fez? Gente, essa pessoa não sei o que. Gente, não tem coisa mais horrível, é uma coisa contaminante, né, de se fazer. Não julgue, pare, tire esse seu mindset, sua crença, esse seu hábito de julgar todo mundo. E como que eu comecei a parar de julgar, tá? Gente, eu julgo ainda, tá? É normal, a gente faz isso na nossa cabeça, a gente conhece alguém, faz um pré-julgamento, enfim. Agora, eu não preciso externalizar, ficar falando e propagando isso. E eu, inclusive, depois faço uma recalibragem, né? Muitas vezes eu peço perdão, inclusive, se eu tive algum pensamento ruim sobre alguém, enfim. Tipo, depois eu falo, ai, Deus, me perdoa, ou eu
até peço perdão pra pessoa dentro da minha cabeça, assim, enfim, porque nós somos seres humanos, a gente faz isso, é normal, gente. A gente sente inveja, a gente sente ciúmes, a gente, né, é normal, a gente julga pessoas, porque a gente não concorda com o que todo mundo faz, é normal que a gente julgue, mas você não precisa ter um holofote não, é um trompete, enfim, um microfone aqui, espalhando a sua opinião negativa para todo mundo. Se você não tem algo a agregar, você guarda para você. Tá? Agora, se você tem um julgamento positivo, você faça o favor de contar e gritar para todo mundo. Aí, como que eu fiz isso? Eu comecei a mudar a minha lente de contato. Então, imagina que você tem um óculos que é o seu hoje, é você hoje, seus olhos hoje, eles são acostumados a julgar as pessoas, tá? Esse aqui é meu óculos do julgamento. E aí eu decidi mudar esse óculos aqui e eu fui lá e coloquei uma nova lente de contato. E eu comecei a me treinar a fazer isso buscando coisas positivas ou alguma coisa boa em qualquer pessoa que eu conhecesse. Qualquer uma, gente. Por mais que fosse difícil eu ver uma coisa que aquela pessoa fazia de bom, eu ficava procurando. Eu comecei a me condicionar. Ao invés de procurar pelo que a pessoa tá fazendo errado, eu sempre procuro pelo que ela tá fazendo de certo. E reforçar isso. Porque um dos meus aprendizados, e esse aprendizado que é bem recente, tá? Bem recente, eu comecei a falar com vocês sobre isso faz pouco tempo, é que a gente tem que reforçar o que a gente já faz de bom. Quanto mais a gente fica olhando porque a gente tá fazendo de errado, porque sai de ruim, porque não sei o quê, porque eu errei, pior fica. Você tá olhando lá pro penhasco lá e você tá se afundando nesse buraco, né? Agora, quando você olha, não, o que eu posso fazer melhor? O que eu já tô fazendo bem? Como que eu posso fazer isso que eu faço bem melhor ainda? Você muda totalmente o seu foco. E é isso que você faz quando você olha para as outras pessoas. É isso que eu faço, né? Então, por exemplo, se eu sei de alguma polêmica, se eu sei de alguma coisa, ninguém precisa que eu vá lá ainda e fique reforçando e aumentando e falando mais daquilo lá. Gente, eu me recuso. Para mim é uma coisa total, perda de tempo, de energia, né? É uma coisa que eu protejo a minha energia. Eu não preciso usar a minha energia propagando uma coisa que não eleva ninguém, que não leva ninguém a um lugar melhor. Então, o que eu puder fazer, eu vou sempre usar a minha energia para coisas que contribuam. Enfim, essa foi a minha escolha. Vamos lá, continuar com a minha lista. Jesus amado. Isso aqui eu falei já, ó. Busque paz e não a felicidade. Busque paz nas suas decisões, né? Quando você não tem a certeza de uma decisão, isso eu aprendi, inclusive... Isso aqui é novo, tá? Eu aprendi na minha célula, que eu passo toda semana com as minhas amigas, tá? É uma célula... E aí a gente tava falando sobre tomada de decisões, e aí elas estavam compartilhando, né? Que até tá na Bíblia, a gente tem que buscar a paz nas nossas decisões. Quando a gente sabe se uma decisão, ela tá certa ou errada, não é a decisão que vai te trazer maior felicidade, é que vai te trazer mais paz, né? Então, por exemplo, a minha decisão de muitas vezes trabalhar até mais tarde, a minha decisão de muitas vezes dizer não, vários não, gente, digo muitos nãos para coisas sociais, eu disse muito mais já no ano que passou, agora eu já tô flexibilizando um pouquinho mais, enfim, porque eu sabia que o que eu tava construindo exigia muito de mim, eu precisava me proteger, eu precisava me dedicar da melhor forma para aquilo, e na minha cabeça eu sabia que todas as vezes que eu disse sim, querendo dizer não, eu ia pro lugar lá e ficava com a minha cabeça onde eu queria estar. Não me trazia paz. E aí, qual é o sentido? É muito melhor que respeitosamente eu falar, olha, muito obrigada pelo convite, eu adorei, infelizmente, nesse momento, eu preciso terminar um projeto, mas olha, prometo que assim que isso passar, a gente vai marcar um café, eu faço questão de ir lá com você, enfim. A gente precisa dizer não de uma forma grosseira, entendeu? A gente pode se posicionar com coisas que realmente fazem sentido para nós. Então, busque a paz ao invés da felicidade. A felicidade vai vir, ela vai ser uma consequência. Para as coisas mudarem para você, você tem que mudar. Não adianta você esperar, não adianta você rezar, você ter esperança, você ter fé, você querer muito, muito, muito e não fazer nada. Gente, a gente tem que mudar. E a gente tem que agir. Com todos os nossos sonhos e desejos, a gente tem que atrelar eles com uma pequena ação. A gente tem que agir e se colocar em movimento. Quando você não está agindo e evoluindo, você está padecendo, você está morrendo, você está estagnado. Então, procure esses pequenos passos, né, que te levem. Procure mudar em você as coisas que não te servem mais, tá? Então, é assim que a gente vai progredindo. Se você quer que a sua vida mude, você tem que mudar, ninguém tem que mudar, não é o seu marido que tem que mudar, não é seu filho que tem que mudar, não é o seu chefe que tem que mudar, não é nada, não é o governo que tem que mudar, não é o coronavírus que tem que sair. Para sua vida mudar, é você quem tem que mudar.
Autorresponsabilidade de novo. Pare de competir com quem diz que está numa situação ruim. Sabe quando alguém vem e fala pra gente assim, tipo, nossa, minha situação tá muito difícil, porque eu perdi meu emprego, porque... vamos falar do corona. Nossa, olha como tá difícil pra mim. Eu perdi meu emprego, agora eu não consigo sair de casa, não sei o quê. Daí vem alguém e fala assim, não, mas eu além de ter perdido meu emprego, não consigo sair de casa, a minha mulher é uma chata e o meu cachorro fica latindo o dia inteiro. Daí vem outro e fala, não, gente, mas eu, além disso, gente, as pessoas ficam competindo pra ver quem tem uma vida mais desgraçada, pra quem tá numa situação pior. Gente, parem de competir eu escrevi aqui perdedores, mas eu não gosto de usar essa palavra também. Então, assim, mas pare de tentar convencer os outros que a sua situação é pior do que aquela lá. Para, você não quer estar nessa competição de desgraça. Você não entra. Se alguém fala que tá numa situação difícil, fala, nossa, sinto muito. Acabou. Você não precisa alimentar e propagar essa coisa aí da desgraceira, essa competição de desgraça, tá? Então, essa daí é excelente. É justamente por isso que você merece e vai fazer mais. É justamente por causa dos desafios que você tem hoje, é justamente por talvez não ter dinheiro no banco, é justamente por estar frustrada com o seu corpo, é justamente por não gostar da sua realidade determinada, seja lá qual for, é justamente por isso que você merece e vai fazer mais. É justamente por isso. Que essa sua situação hoje, que para você é a situação difícil, que é o seu desafio, é justamente por isso que você vai fazer mais. É justamente por isso que você vai fazer melhor, é justamente por isso que você vai aprender, é justamente que você vai usar o seu tempo de uma forma diferente, é justamente por isso. Porque senão você vai ficar sentado reclamando e vai continuar na mesma situação, ou às vezes ela fica até pior. Todos temos problemas, se todos colocarmos em uma pilha e comparar, cada um pegaria os seus de volta. Obrigada, Suelen. É exatamente isso. Todos nós temos problemas, cada um com o seu. Então, para de competir quem tem um problema pior. Nossa, mas essa pessoa, imagina, ela fala que esse é o problema dela, mas olha o meu é muito pior. Gente, todos nós temos problemas, ele tem a sua proporção para cada um. Tá? E a gente não tem nenhum problema que a gente não seja capaz de solucionar, tá? E se não tem solução, solucionado está, então vira esse problema de lado e foca a sua vida, a sua energia em outra coisa, no que você pode fazer, no que você pode agir. Então, olha só, não use a falta de tempo como desculpa. Gente, todo mundo tem o mesmo tempo. Todo mundo. Então, o tempo, ele não existe solução. Que não tem solução, solucionado está. Não use o tempo como desculpa. Você tem o mesmo tempo que o presidente dos Estados Unidos, você tem o mesmo tempo que qualquer outra pessoa que é extremamente ocupada. Você tem o mesmo tempo que o Tony Robbins tem, sei lá quantas empresas. Você tem o mesmo tempo que muitas pessoas. Todo mundo tem o mesmo tempo. O que muda é o como cada pessoa usa o seu tempo. Quais são as escolhas que elas fazem. E eu vou falar disso aqui numa próxima aula que a gente vai ter sobre rotina, então eu não vou entrar aqui a fundo, tá? Mas tem uma questão, que quanto mais organizado com o seu tempo você for, quanto mais planejado, quanto mais programado você for com o seu tempo, quanto mais rotina você tiver, mais liberdade você vai ter. E não o contrário. Tem muitas pessoas, às vezes, que são tem ojeriza, que tem repulsa à rotina, colocar horário para as coisas, enfim, porque acha que vai perder a sua liberdade. E a verdade é que é o contrário. Quanto mais organizado, quanto maior controle você tiver sobre o seu tempo, eu ia pegar minha agenda, mas tem muito papel, isso vai ficar uma bagunça. Quanto mais organizado com o seu tempo, mais liberdade você tem. E você vai realizar tudo que você quer. Você vai dar um jeito, porque a gente estabelece prioridades, né? A gente escolhe quais são os pesos que a gente quer carregar, qual é o preço que a gente paga, tá? E agora, olha só que legal, tem o Jim Rohn, que ele foi o coach, o mentor do Tony Robbins, tá? Por sinal, tem muitos livros, tem vídeos do Jim Rohn no YouTube, enfim, e eu acho ele incrível. E aí eu tava esses dias vendo um dos vídeos deles, né? Eu adoro, eu sempre assisto, e ele tava falando uma coisa que eu adorei, tá? Então, por exemplo, muitas pessoas falam que não tem tempo por exemplo, muitas pessoas descobriram, né, ou estão encontrando o desejo de ter o seu próprio negócio. Eu quero ter meu próprio negócio, eu quero fazer essa transição, eu quero, às vezes, começar a oferecer meus serviços, ou eu quero mudar de carreira, enfim.
E a pessoa pergunta, quando que eu posso deixar, quando eu posso sair do meu trabalho, né? Qual é o tempo certo de eu sair do meu trabalho e começar o meu próprio negócio? Quando vocês acham que é isso? Isso vem de uma transição. E como que acontece essa transição? Essa transição, ela vem de uma escolha. Então, você trabalha full time, que é você trabalha, sei lá, das 9 até as 6, das 8 até as 6, no seu trabalho, que te dá um salário, né? Que te dá essa renda certa, fixa, mensalmente, que te dá os benefícios que você acredita que tem, enfim. E você trabalha part-time na sua fortuna. Você trabalha part-time no seu sonho. Você trabalha part-time nos seus objetivos. A gente escolhe o que a gente quer fazer com o nosso tempo. Muitas pessoas falam, olha, eu não posso começar meu próprio negócio porque eu não tenho tempo, eu tenho meu emprego, eu preciso ou sair do meu emprego ou fazer meu negócio, um ou outro. Será? Talvez você não está fazendo as melhores escolhas. E se você acordar 2 horas mais cedo, nessas 2 horas mais cedo, você trabalhar focado no negócio que você quer? Ou se quando você voltar do trabalho depois que as crianças forem dormir, eu sei que é cansativo, eu sei que é difícil, porque, gente, a vida ela é desafiadora mesmo, para todo mundo. Né? As coisas, tipo, exigem que a gente faça algo além. Inclusive para você valorizar os seus ganhos. A gente precisa ter esse sentimento de merecimento. Por que ganhador de loteria perde tudo muito rápido? Ele não mereceu, ele não trabalhou, ele não sabe o caminho para fazer aquilo. E, consequentemente, ele não consegue administrar aquilo ali. Agora, quando você constrói uma fortuna no decorrer da sua vida, você sabe o caminho, você sabe exatamente o conhecimento. Conhecimento é algo que ninguém nunca vai tirar de nós. Pode tirar nosso dinheiro, pode tirar nossa saúde, pode tirar o que for. Conhecimento ninguém tira de você. E essa é a grande diferença. A gente tem a nossa autorresponsabilidade para fazer as nossas escolhas. Então, se você quer o seu negócio próprio, você trabalha part-time nele. Você pode começar a trabalhar já, hoje, nesse seu negócio. Escolha trabalhar part-time e escolha qual é o tempo que você vai trabalhar nele. Porque digamos que fosse, se você estivesse fazendo um projeto, se você estivesse fazendo um curso, se você estivesse fazendo um trabalho voluntário, você ia ter aquele horário. Esse é o meu horário que eu tenho que estar lá. Ótimo, você vai se comprometer da mesma forma no seu negócio que você está construindo, na sua fortuna, né? O Jim Rohn fala na sua fortuna e eu acho maravilhoso, porque é isso mesmo. Eu comecei escolhendo trabalhar part-time na minha fortuna, no negócio que eu queria fazer, que eu queria construir para mim. E naquela época eu trabalhava de garçonete, trabalhava de bartender, trabalhava... Ih, gente, já trabalhei tanta coisa. Corretora de imóveis, já fiz muita coisa. Então, já vendi paleta mexicana. O que mais que eu já fiz, pra quem me conhece aqui? Eu já fiz tanta coisa. Tinha loja de roupas femininas, eu vendi Herbalife, eu fazia... Tudo que eu via uma oportunidade, eu queria estar lá. Eu queria tanto aprender e dar certo em alguma coisa, que eu topava as coisas que fossem precisas para eu chegar lá. E tá tudo certo. E a gente aprende o tempo inteiro. Então, não negligencie as experiências que você tá passando hoje, porque você está aprendendo. Gente, é basicamente isso. Eu tentei fazer um mega intensivo aqui só sobre mindset. Então, eu vou pedir para vocês aqui, de coração, para vocês irem lá, comentarem qual foi o ensinamento mais especial. Porque eu tô aqui me doando para vocês, mas principalmente porque isso aqui são conhecimentos muito ricos, são coisas muito especiais que são capazes de transformar a nossa vida. Então, se vocês acharem que mais pessoas possam se beneficiar dessa aula, disso que eu tô compartilhando aqui, não deixem de marcar essas pessoas e convidarem. Todas as nossas aulas vão ser tipo isso, vai ser um intensivão, e que eu vou aqui vomitar e jogar o máximo que eu puder, que eu sei, que eu vivi, que eu uso com vocês. Eu tentei resumir, isso aqui é 10% do que eu ensino no curso do Vision Board, tá? Então, no curso do Vision Board que eu tenho, para quem não conhece ainda, eu ensino cada parte, né? Todos esses detalhes do cérebro, como reprogramar esses detalhes, como trabalhar com familiar, não familiar, como você define as suas metas, como você define o seu desejo ardente, como você escolhe as suas imagens, como você faz isso. E aqui, eu vou deixar uma última perguntinha, tá? Para quem aqui tá no Super Self, né? Minhas alunas do Super Self maravilhosas, eu fiz essa pergunta para vocês lá. Para tudo que você começar a fazer na vida, se faça essa pergunta. E eu vou fazer agora para vocês. Escutem essa pergunta. Você tá comprometida em realmente transformar a sua vida, em conquistar isso aí que você tem no seu coração, que você quer? Ou você tá interessada? E qual que é a diferença? A pessoa que está comprometida,
ela vai fazer tudo que for preciso, independente do que seja. Ela vai dormir pouco, ela vai fazer mais, ela vai cansar, ela vai chorar, mas ela não vai desistir, ela vai continuar, ela vai fazer tudo que for preciso para chegar onde ela quer. Ela tá comprometida com esse seu novo caminho, ela tá comprometida com esse sonho, com esse desejo. Agora, a pessoa que tá interessada, ela vai fazer o que é conveniente. Ela não vai dar tudo de si. E, consequentemente, ela vai receber de volta o que é conveniente. E é por isso que é importante que tudo na vida a gente encare e reflita assim, até para aprender a dizer não. Será que eu realmente estou comprometida com isso? Se eu não estiver tão comprometida, às vezes nem vale a pena começar. E aí você vai se frustrar, você vai achar que que não termina nada. Mas às vezes é porque você não estava tão comprometida com esse desejo, com esse objetivo. Agora, quando você está comprometida, você fala, agora eu vou com tudo. Eu vou com tudo, eu vou fazer tudo o melhor que eu puder. E eu não vou pegar as coisas pessoalmente, né? Don't take it personal. Então, por exemplo, o meu mentor ele só me tira da minha zona de conforto, ele fica o tempo inteiro. Eu acho que eu vou chegar lá e ele vai falar, nossa, Fê, que incrível que você tá fazendo, muito legal, tal. Gente, eu chego lá, ele já começa a me vomitar quais são os novos desafios que eu tenho que entrar. E eu não pego isso pessoalmente, na verdade, eu agradeço, é tudo que eu quero, me tira da minha zona de conforto, me faça ir além, me faça parar de repetir o que eu tô fazendo que tá errado, me mostre que eu sou muito mais capaz do que eu acredito. E é isso que eu quero perto de mim só pessoas que me elevem, só pessoas que me ajudem a ser melhor do que eu sou hoje, pessoas que acreditam em mim, pessoas que ao invés de ficar apontando o meu erro, falam, mas olha aquilo que você fez, isso é muito legal, vai e melhora nisso. E, obviamente, se tiver uma coisa que eu preciso melhorar, ela vai me falar com amor. E não com um julgamento cruel. Não com uma pedrada, não com uma punição. É esse o tipo de pessoas que eu quero por perto. E é isso que eu espero pro meu Instagram. É isso que eu espero pros meus cursos. É isso que eu espero pras minhas mentorias. Eu quero, e eu tomo esse cuidado, que só venham mulheres que têm esse tipo de objetivo. Porque eu quero que a gente seja uma comunidade forte. O que eu mais senti falta durante toda essa minha trajetória, que continua, que eu ainda estou no meio dela, é muitas vezes me sentir um peixe fora d'água. Eu não via à minha volta pessoas que estavam com esse mesmo propósito que eu, né? Eu não sabia onde buscar essas pessoas para me fortalecer. E é justamente isso que eu não tinha, que eu quero poder construir hoje através dos meus cursos, das minhas mentorias, aqui do Instagram, do YouTube, que seja. Eu quero que isso aqui seja um conjunto de, mulheres muito determinadas a transformarem a sua vida e que vão transformar, porque elas estão comprometidas com isso, e não só interessadas. Óbvio que tudo começa com um interesse. Então, se você está interessadinho em alguma coisa, escuta, alimenta, vai alimentando. Mas também o que você quiser, você se compromete e vai com tudo. Gente, basicamente é isso. Vocês sabem que eu me empolgo. Se deixar, você vai ficar falando o dia inteiro por 5 horas aqui. Mas é porque eu acredito. E quando eu falo com vocês, eu falo do meu coração mesmo, assim. Eu falo que eu vivo. Eu falo que eu acredito. Eu tô longe de ser perfeita. Eu tô longe de não errar. Eu erro todos os dias. Eu falho todos os dias. Eu tenho, 1 milhão de defeitos. O que mostra que eu sou humana, assim como você. Todos nós somos isso, né? Então, a gente não tem que continuar buscando essa perfeição e ser esse ser impecável. O que a gente tem que buscar é estar em ação, é estar em constante evolução, é estar aprendendo constantemente. Então, eu agradeço do fundo do meu coração a todo mundo que ficou aqui agora. Gente, eu reconheço vocês demais, porque, assim, as pessoas que escolhem estar aqui são pessoas diferenciadas. Então, se você está aqui, já se valorize por isso, porque, sim, isso é algo muito, muito, muito especial e de muito valor. Então, gratidão do fundo do meu coração a todo mundo que está aqui. Um beijo no coração. E aí, compartilhem lá o que vocês aprenderam, qual foi o aprendizado principal. E aí, quem estiver fazendo os resumos, posta lá nos seus stories e me marca, tá bom? Gente, gratidão, gratidão, gratidão. Um beijo para vocês. Tenha uma ótima noite quem tá aí no Brasil, um ótimo dia para quem tá na Austrália, independente de onde vocês estiverem. Tenha um dia, uma tarde, uma noite maravilhosa. Um beijo no coração de todas vocês. Tchau, gente!